Segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga pedidos de liberdade do ex-presidente Lula. Conselho Nacional de Justiça aprova medidas para reduzir a superlotação dos presídios. Conselho Nacional de Justiça aprova a política do Judiciário para as penas alternativas à prisão. Supremo realiza audiência pública sobre conflitos federativos fiscais e ministro Luiz Fux defende a conciliação como solução para o problema. E ainda, a Procuradoria-Geral da República divulga balanço dos valores recuperados com acordos de colaboração premiada. 1 bilhão e 100 milhões de reais. Esse é o valor que foi ressarcido aos cofres públicos com os acordos de colaboração premiada e venda de bens apreendidos em casos de corrupção no Brasil. Olá, boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou há pouco o primeiro pedido de liberdade do ex-presidente Lula. E, neste momento, analisa o segundo pedido, que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A repórter Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. É exatamente isso. Neste momento, então, aqui na sala de julgamentos da segunda turma, os ministros estão analisando se o ex-juiz Sérgio Moro, ele foi parcial em condenações relacionadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse foi um habeas corpus que foi apresentado aqui ao STF pela defesa de Lula, que alegou que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial. Esse pedido chegou depois que Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça na atual gestão do presidente Jair Bolsonaro. O julgamento deste caso, ele começou no ano passado, quando tivemos os votos do relator, o ministro Edson Fachin, e também da ministra Carmen Lúcia. Os dois negaram, disseram que não havia aí nenhuma irregularidade nas decisões de Moro. Foi então que o ministro Gilmar Mendes pediu vista, um tempo maior, para analisar este caso. E aí foi quando, no começo deste mês, no dia 11 de junho, o ministro Gilmar Mendes disse que estava devolvendo, então, esse habeas corpus para julgamento e indicou a data de hoje para julgar. Ontem, o ministro decidiu retirar esse item da pauta, mas hoje ele retornou após um pedido aí da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi então que a ministra Carmen Lúcia, que é agora a atual presidente da segunda turma, decidiu chamar junto um outro habeas corpus, também do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse segundo, que foi o primeiro, no caso, a ser julgado na sessão de hoje à tarde, tem a ver com o questionamento da defesa de Lula sobre uma decisão monocrática do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Mas, neste caso, a gente já tem resultado e, por maioria de votos, 4-1, os ministros negaram o pedido de liberdade de Lula. Disseram que não há nenhuma irregularidade na decisão do ministro Félix Fischer, até porque, em seguida, pouco depois, o STJ julgou em uma das turmas este mesmo recurso que questionava a condenação de Lula no caso envolvendo o triplex em Guarujá, em São Paulo. Mas vamos então agora acompanhar na reportagem como foi o início de toda essa discussão envolvendo os pedidos de liberdade do ex-presidente Lula. O pedido de prioridade para o julgamento dos habeas corpus de Luiz Inácio Lula da Silva partiu da defesa do ex-presidente. O que nós pedimos, inclusive por petição protocolada ontem, é que sejam dadas as prioridades regimentais, uma vez que, no caso, há um paciente preso há mais de 400 dias e também estamos diante de um caso cujo julgamento já foi iniciado. O ministro Gilmar Mendes explicou que sugeriu o adiamento da discussão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, mas propôs conceder o chamado habeas corpus de ofício para libertar Lula até que os recursos dele fossem julgados definitivamente. Diante das razões que eu expus e do congestionamento da pauta, eu havia indicado adiamento. Mas tem razão o nobre advogado quando alega o alongamento desse período de prisão diante da sentença
e da condenação que foi confirmada em 2º grau. Os ministros então decidiram julgar os pedidos de liberdade de Lula e, após uma discussão, aprovaram a sustentação do advogado do ex-presidente no recurso que questiona a decisão do ministro Félix Fischer, relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça. No ano passado, ele negou monocraticamente absolver Lula. O caso se refere à condenação envolvendo o triplex no Guarujá, em São Paulo. Não há qualquer correlação entre a sentença condenatória, o acordo condenatório e a decisão proferida pelo eminente ministro Félix Fischer, depois encampada pelo colegiado. Nós noticiamos isso nos autos do eminente ministro Edson Fachin. Não há qualquer correlação com a acusação feita inicialmente pelo Ministério Público. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República defendeu que os pedidos não deveriam ser julgados e que o ex-presidente deveria permanecer preso. O Ministério Público pede, a exemplo do que fez por escrito, que haja denegação da ordem aqui pleiteada, haja vista a insubsistência dos argumentos postos na impetração, que, como eu disse, foram uma a uma rebatidas nas 86 páginas que formam o parecer escrito. O ministro Edson Fachin disse que não há irregularidade na decisão do ministro Félix Fischer e ainda que outros pontos da defesa exigem a análise de fatos e provas, o que não cabe em habeas corpus. Na seara da eventual concessão de ofício, entendo com a devida vênia que a defesa não evidenciou prima facie ausência de fundamentação na decisão impugnada, ainda que a parte se lhe afigure mais do que compreensivamente injusta ou mesmo incorreta. Já na primeira turma, os ministros revisaram a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e confirmaram a decisão do Tribunal do Júri. Foi a primeira sessão com a presença do subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Albino Bigonha, membro do Ministério Público Federal na primeira turma. O primeiro julgamento do dia foi um recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que anulou prova aceita pelo Tribunal do Júri e que havia levado à condenação de uma pessoa por crime contra a vida. O STF reconheceu o valor da prova e manteve a condenação do acusado, mas o Tribunal de Justiça Estadual realizou um novo julgamento e absolveu o acusado. O relator, ministro Alexandre de Moraes, reafirmou a validade da prova e manteve a sentença do Tribunal do Júri. A fundamentação utilizada na revisão criminal para absolver é exatamente a fundamentação que foi utilizada pela segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e afastada expressamente pelo Supremo Tribunal Federal ao manter a condenação. O voto do ministro relator foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e o presidente da primeira turma, Luiz Fux, e contra o voto do ministro Marco Aurélio. Houve uma afronta parcial à decisão do Supremo na medida em que a revisão criminal desdisse o que o Supremo disse acerca da prova, mas ela pode prosseguir a julgar a revisão criminal por outros fundamentos. Os ministros da primeira turma também analisaram o habeas corpus em favor de César Menegaso, preso em 2006 pela Polícia Federal no âmbito da Operação Grandes Lagos. A defesa alegou restrição em função de alteração da lei, mas por maioria a primeira turma negou o pedido. Em seguida, a primeira turma julgou mais um habeas corpus e desta vez o pedido era pela liberdade de uma pessoa que havia sido presa e condenada a 6 anos, 11 meses e 4 dias de prisão por tráfico de drogas. Posteriormente, a sentença foi revisada para pouco mais de 3 anos e 9 meses de prisão. O advogado de defesa alegou o tráfico privilegiado, aquele que é eventual e que pode ter a pena de prisão substituída por restritiva de direitos. O ministro Marco Aurélio apresentou o relatório pela manutenção da sentença, mas foi vencido pela maioria dos ministros que consideraram caráter de tráfico eventual no caso, pela quantidade de droga apreendida e pelo acusado ser ainda menor de idade na época.
A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Ainda dentro da primeira turma, bom, o último encontro das turmas antes do recesso forense, né? Exatamente. Como sempre, habeas corpus aos montes. O menino Marco Aurélio chegou a falar em quase 190 apenas com ele, né? Exatamente. Os ministros tinham um desafio aí. O ministro Marco Aurélio disse que pelo menos 189 habeas corpus sob a relatoria dele poderiam ser julgados na sessão de hoje. Um número quase impossível de ser alcançado, mas o ritmo dos julgamentos na primeira turma foi bastante acelerado, vamos dizer assim, até pelo menos às 5 horas da tarde. Dentre os vários julgamentos que aconteceram dos habeas corpus, muitos deles acabaram sendo negados, a ordem não concedida, mas em um deles acabou chamando a atenção justamente porque o ministro Marco Aurélio indeferia a ordem, mas a turma, por maioria, acabou concedendo a ordem para um condenado por tráfico de drogas também, e que a defesa alegava que, mesmo tendo conseguido por 2 vezes a redução da condenação de primeira instância, conseguiu no Tribunal de Justiça e depois conseguiu no STJ, buscava ainda aqui no Supremo uma alteração do regime de pena que foi fixado pelo STJ, que foi o regime semiaberto para o regime aberto para o cumprimento da prisão de 2 anos e 3 meses em razão desse tráfico de drogas. O ministro Marco Aurélio entendeu que, apesar do baixo lapso temporal que ele teria que cumprir dessa pena, os 2 anos e 3 meses, dessa pena que foi aplicada na condenação, as circunstâncias judiciais que levaram a esse número na dosimetria da pena não autorizariam a alteração do regime de cumprimento em razão das circunstâncias negativas. Mas o ministro Alexandre de Moraes, logo após o voto do relator, abriu a divergência, entendendo que, na decisão do STJ, que fixou o regime semiaberto para o cumprimento dessa pena de 2 anos e 3 meses em razão do tráfico, teria sido levado em consideração como circunstância judicial o fato de ser tráfico de drogas. Mas o ministro Alexandre de Moraes disse: isso não é circunstância judicial, isso é o crime propriamente dito. E com isso ele acabou afastando o que antes era um óbice por ser circunstância judicial para autorizar e assim determinar que o regime de pena a ser cumprido, nesse caso, fosse no regime aberto e não no semiaberto. O ministro Luiz Roberto Barroso já havia votado e acabou reajustando o seu voto para acompanhar o ministro Alexandre de Moraes, e nesse mesmo sentido acabou votando também a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux. Vários outros habeas corpus, como eu disse, foram julgados também, um grande número deles alegando excesso de prazo na prisão sem a formação da culpa. A grande maioria também acabou sendo indeferido e 2 julgamentos foram interrompidos em razão de um pedido de vista. Mas, no mais, vários habeas corpus do início até pelo menos 5 horas da tarde, quando eu acompanhei a sessão da primeira turma, logo depois do intervalo. E você acompanha a sessão de amanhã também? Amanhã tem sessão plenária, a partir das 14 horas, no direto do plenário, a gente acompanha tudo. Ok, Karina. Obrigado pela presença aqui. Obrigada. A seguir, conselheiros do CNJ aprovam medidas para diminuir a superlotação de presídios. Entre as medidas para diminuir a população de presos está o uso de tornozeleiras, a expansão das audiências de custódia e uma central de vagas nos tribunais para controlar a porta de entrada e saída das prisões. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que define a política institucional do Poder Judiciário para penas alternativas à prisão. Os conselheiros aprovaram as diretrizes para tratar um problema nacional, a superlotação das cadeias. Os presídios contam hoje com pouco mais de 400 mil vagas, mas abrigam mais de 700 mil pessoas. Para o Conselho Nacional de Justiça, as penas alternativas podem aliviar o sistema carcerário. Entre as medidas para diminuir a população de presos está o uso de tornozeleiras, a expansão das audiências de custódia e uma central de vagas nos tribunais para controlar a porta de entrada e saída das prisões. Nós temos que seguir investindo nessa trajetória para diminuir esse encarceramento. A maior parte das pessoas estão presas hoje por crimes patrimoniais ou por crimes praticados sem violência. São pessoas que poderiam ser responsabilizadas de maneira mais eficiente e menos custosa.
Investir em alternativas penais é a saída para o caos que se encontra no nosso sistema prisional. Os conselheiros também aprovaram a resolução que estabelece os procedimentos da Justiça para tratar índios acusados, réus, condenados ou presos. O texto também assegura direitos aos indígenas na área criminal do Poder Judiciário. Ainda é comum que indígenas com pouco ou nenhum conhecimento da língua portuguesa sejam acusadas e condenadas sem que lhes seja assegurado um intérprete. Costumes próprios de comunidades indígenas não são considerados, em grande parte dos casos, no momento da responsabilização penal dessa população. Representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário assinaram nesta terça-feira o Pacto Nacional pela Primeira Infância. O acordo representa a união das instituições para a execução de políticas públicas em áreas como saúde, educação e segurança. O Brasil tem hoje mais de 5 milhões de crianças vivendo na extrema pobreza e outras 18 milhões na pobreza. A pesquisa foi divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Utilizou aspectos econômicos e sociais para chegar a estes números. Grande parte desses jovens que estão na pobreza tem entre 0 e 6 anos de idade. Estão na chamada primeira infância, período em que o corpo passa por dezenas de adaptações e um processo de desenvolvimento biológico fundamental para toda a vida. De olho no desenvolvimento desses jovens, representantes dos poderes judiciário, executivo e legislativo, além do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil, se reuniram hoje em Brasília em um seminário que abordou temas como o combate à violência contra crianças, a educação desde os primeiros anos de vida, melhora de aspectos sociais e convivência com a família, além do combate ao trabalho infantil. O investimento nesta fase da infância é estratégico, se não por razões humanas e humanitárias, mas também por razões econômicas. É estratégico para o crescimento econômico. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e os demais participantes do seminário de abertura assinaram o Pacto Nacional pela Primeira Infância. A meta é tornar mais eficazes as políticas públicas de atendimento, promovendo a atuação conjunta dos órgãos em áreas como saúde, educação e segurança. Faz parte deste Pacto Nacional o projeto intitulado Justiça Começa na Infância, que é exatamente o envolvimento do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça no acompanhamento da qualidade de vida das nossas crianças, fortalecendo a atuação do sistema de justiça na promoção de direitos para o desenvolvimento humano integral. O seminário de hoje é voltado apenas para a região Centro-Oeste e o estado do Tocantins. Discute o marco da primeira infância e aspectos legais para mudar a realidade enfrentada pelas crianças brasileiras. Encontros semelhantes para apresentar as ações adotadas em relação à primeira infância também vão ser feitas nas outras 4 regiões do país. Uma audiência pública hoje no Supremo Tribunal Federal discutiu a legalidade do bloqueio de verbas de estados que têm dívidas com a União. Diversas ações sobre este assunto tramitam atualmente no Supremo Tribunal Federal. Uma delas é de relatoria do ministro Luiz Fux. O Poder Judiciário é instado a decidir a todo momento. Há uma excessiva judicialização das questões políticas, uma judicialização de questões sociais que às vezes trazem para o Judiciário matérias em relação às quais o Judiciário não tem expertise própria. E é preciso, então, que ele faça esse tipo de evento para que possa se subsidiar de elementos dos verdadeiros técnicos e peritos nessa matéria. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, 85% das dívidas das unidades da Federação estão concentradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Para evitar o bloqueio de recursos vindos da União, a solução seria criar um fundo de reserva para garantir o pagamento de dívidas. Você cria um sistema de garantia solidário entre os estados. Fundo solidário. Exatamente. O governo pode até eventualmente aportar recurso lá. Parte do recurso que vai ser transferido para estado e município pode ser transferido para esse fundo que vai dar garantia ao empréstimo para estados e municípios. A ministra Carmen Lúcia e o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, lembraram da importância de analisar também os interesses da população. O desafio é muito grande. Não tenho dúvida nenhuma que para nós que somos servidores públicos, do judiciário, do executivo, do legislativo, muito mais os senhores governadores, secretários, tem um enorme desafio, temos de estar todos juntos. A única coisa que eu acho é que é preciso ter um olhar constitucional de um Brasil plural, como está na Constituição. O tempo
É agora. Já é tarde, mas ainda é tempo. E, com absoluta segurança, haverá esse espaço de construção de consenso, onde essencialmente se perceba que num federalismo de cooperação como é o nosso, não há a União que perde, o Estado que ganha, o Estado que perde, a União que ganha. Quando há uma partilha justa, todos ganham. O rombo nas contas públicas de Minas Gerais com o governo federal é de quase 30 bilhões de reais. O Estado é um dos interessados na suspensão do bloqueio de verbas. Goiás também procura uma alternativa para lidar com a dívida pública. Hoje, o Estado deve quase 3,5 milhões de reais à União. Minas Gerais, ela sempre superando outros estados no sentido de arrecadação. Esse é o resultado do último quadrimestre. Mas isso não resolve o problema de Minas. A gente entende que, obviamente, isso mitiga uma situação deficitária. Isso mitiga, obviamente, ajuda a você constituir uma previsibilidade, mas não é a solução. Nosso dia a dia chegou a um ponto tal de asfixia, onde nós dependemos de uma reforma da Previdência, mas dependemos também que o governo tenha um mínimo de sensibilidade no sentido a também nos dar alternativas mínimas para nós dizermos, nós vamos continuar operando, vamos continuar dando medicamento, nós vamos continuar, pelo menos, dando o mínimo necessário para o cidadão não entrar num processo de total desesperança com as estruturas do Estado. A situação no Rio Grande do Sul não é diferente. O Estado está com dificuldades na folha de pagamento. Os servidores públicos gaúchos estão com 2 meses de salários atrasados há mais de 3 anos. Já no Mato Grosso do Sul, o problema tem sido a judicialização da saúde e da educação. E a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal, ela é absolutamente fundamental. Nós entendemos que o Estado está se propondo a fazer o ajuste que é possível. As questões de todas as medidas que são ali propostas são extremamente mais complexas e a gente entende que as medidas mais estruturantes são aquelas relacionadas à despesa de pessoal e previdência. Se nós começarmos a olhar essa visão dos estados no federalismo e esses direitos que os estados têm de ter o acesso às informações, de ter as compensações no custeio dessas políticas públicas, de não ter esses bloqueios constantes do CALC-CIAF, nós podemos restabelecer e ajudar a combater esse quadro de penúria dos estados brasileiros. A seguir, passa de R$1 bilhão o valor ressarcido aos cofres públicos com acordos de colaboração premiada. O balanço divulgado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, mostra que, ao todo, 217 réus assinaram os acordos com o Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral da República divulgou um balanço dos valores recuperados com os acordos de colaboração premiada e a venda de bens apreendidos em casos de corrupção. R$1 bilhão e 100 milhões de reais. Esse é o valor que foi ressarcido aos cofres públicos com os acordos de colaboração premiada e venda de bens apreendidos em casos de corrupção no Brasil. Juntas, as multas ultrapassam 700 milhões de reais e os bens apreendidos, 380 milhões. Nesses valores estão moedas estrangeiras que estavam em paraísos fiscais e objetos como joias, imóveis e veículos comprados de forma ilícita. O balanço divulgado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, mostra que, ao todo, 217 réus assinaram os acordos com o Ministério Público Federal. Atualmente, 31 ainda não pagaram as multas, uma dívida de um pouco mais de 120 milhões de reais. Nesses casos, o MPF enviou uma série de manifestações ao Supremo Tribunal Federal pedindo medidas contra os devedores. É hora de dar aquele giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, fala com a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite para você e boa noite a todos.
Olha, o Facebook e o WhatsApp terão que pagar uma multa de mais de 23 milhões de reais. Esse valor foi fixado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. As empresas não cumpriram a ordem da Justiça de fornecer dados sigilosos e interceptar mensagens de investigados da Operação Malote da Polícia Federal. Essa operação investiga uma rede de traficantes especializada em grandes carregamentos de droga. A multa inicial da primeira vara federal de Umuarama, no Paraná, era bem maior, cerca de 23 bilhões de reais. Mas o TRF4 considerou o valor desproporcional e aí reduziu para 23 milhões de reais. E agora uma notícia do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado considerou inconstitucional a lei estadual que regulamentava apresentações artísticas em estações de trem, barcas e metrô. Segundo o relator, o desembargador Heleno Nunes, o texto fere direitos e garantias dos passageiros. Bem, e para fechar o giro, a gente vai para o Distrito Federal. O Tribunal de Justiça manteve a absolvição ao motorista de aplicativo que brigou e bateu num passageiro com um taco de beisebol. O motivo da discussão foi o atraso do passageiro. Durante o julgamento, a defesa do motorista Edson Oliveira Ramos alegou legítima defesa e convenceu o júri da inocência dele. Bem, o giro fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça estão lá no YouTube. Basta digitar TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. E antes de encerrar esta edição do Jornal da Justiça, vamos voltar a falar com a repórter Carla Lucena, que tem as últimas informações sobre o julgamento dos pedidos de liberdade do ex-presidente Lula na segunda turma aqui do Supremo. Carla? Exatamente isso, William. E olha só, os ministros da segunda turma seguem então julgando esse segundo pedido de liberdade do ex-presidente Lula, que tem a ver com a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em julgamentos relacionados a Lula. Neste momento, quem vota é o ministro Ricardo Lewandowski. Olha só, na verdade, o que eles estão analisando é uma proposta feita pelo ministro Gilmar Mendes. Ele disse que até que o STF, que a segunda turma, julgasse o mérito desse julgamento, seria possível conceder uma liminar libertando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já o ministro Edson Fachin, que votou em seguida sobre esta sugestão, ele disse que, por hora, não há nenhum argumento que o faça mudar a mesma decisão que ele teve no ano passado, de que esse habeas corpus não poderia ser analisado aqui pelo STF, portanto, então, ele nega o pedido de liberdade. Então, temos um placar até o momento de 1-1. Vamos aguardar a conclusão deste julgamento com o voto dos demais ministros da segunda turma e a cobertura completa da sessão de hoje você vai acompanhar amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. E agora eu volto com você, William. Obrigado mais uma vez pelas informações, Carla. O Jornal da Justiça também fica por aqui. Lembrando que amanhã temos sessão aqui no Supremo Tribunal Federal a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Justiça. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.